Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra gente fazer essa pinturinha. É um pedido de uma colega nossa, Miranda. E vamos lá, então, ver o passo a passo, como foi desenvolvido isso aqui. Vamos lá? Eu vou começar a minha pinturinha aqui pelo chão, mas para eu fazer o chão, vou umedecer um pouco o meu tecido. A minha função aqui com o uso desse incolor, é só umedecer o tecido. Isso pode estar sendo feito com incolor, pode estar diluindo um pouco a própria tinta, usando ela diretamente. Pode usar água, enfim. Vai daquilo que você sinta mais facilidade, né? O produto que você sinta mais facilidade para estar utilizando nesse momento. Eu estou fazendo aqui uma base com o incolor. O incolor sempre eu deixo ele um pouquinho mais diluído em água ou soro fisiológico mesmo, tá? Nesse momento, tô usando ele diluído com soro fisiológico. Vou pegar aqui marrom café e vou passar aqui. O marrom café, ele é bem assim, próximo à cor dos detalhes do meu tecido. Mas, para todo caso, pode estar usando aí se o seu tecido for branco, viu? Eu vou deixar aqui mais uma maquiagenzinha, basicamente, deixando mais uniforme os detalhezinhos entre esse quase marrom café, já que é o tecido, e o branco, que fica aparecendo como detalhe. Então, eu vou vir aqui, ó, espalhando, esfumaçando aqui pra parte de baixo. E claro que eu vou, né, aprofundar essa região aqui em cima. Mas eu vou logo chegar até o final do meu trabalhinho fazendo isso, passando o incolor e o marrom café. Eu já umedeci aqui, olha, com o incolor, para dar sequência à pintura. E, assim, né, você pode dizer, olha, eu não tenho esse marrom café. Tudo bem. Você pode estar substituindo aí por siena natural, ocre ouro, amarelo pele. Você fica à vontade aí para usar, né, o tom que você tiver. Não tem que ser necessariamente essa cor. Eu vou trazendo aqui, olha, por essa região. Agora, eu vou só esfumaçar aqui em cima da região onde eu coloquei o incolor. E eu quero agora um tom mais escuro para esse chão, a gente tá aqui no chão, depois a gente vê lá em cima. Um tom mais escuro, pode ser um terra queimada, rústico, sépia. Eu peguei aqui o rústico e eu venho aqui, olha, pincel número 8, quininha do pincel carregada e quininha dos detalhes aqui do meu desenho, também, ó, carregado de tinta. Quininhas dos detalhes. Olha só, os cantinhos. Pincelzinho bem carregado. Porque o lugar que tem menos luminosidade chegando é os cantinhos mais adentro. Fazer o contorninho aqui da minha vasilhinha, da fruta. E agora eu vou brincar um pouquinho aqui, é um chão. Então, eu vou puxar um pouquinho essa tinta, deixar um pouquinho mais manchada. Olha só. Puxe sempre no sentido horizontal, porque as manchinhas que ficam, aí lembra chão mesmo, né? Se for do sentido vertical, parece que tem alguma coisa caindo.
não é muito interessante. Se ao acaso, assim, muito de repente, está aí pintando e dá uma manchadinha. E agora? Ótimo, essas manchadinhas, essas manchinhas ficam muito boas, olha só. Não fica nada de ruim aí para o nosso trabalhinho quando estamos pensando em chão. Tá vendo? Bom, vamos seguir. Eu vou continuar escurecendo bem as quininhas, né, que eu chamei. Caracterizei assim. E vou também priorizar os contornos. Todos os contorninhos. E esses contornos é fruta, é a vasilha, tudo. Aqui eu venho, ó, fazendo aquelas manchinhas lá, igual lá do outro lado. Aqui, ó, a sujeira do pincel. Vai ajudando, isso não é atrapalhando não, viu? Isso é ajudando a deixar o nosso chãozinho manchado mesmo. Aqui. Aqui o contorno, que eu borrei até um pouquinho aqui o morango. E todos esses cantinhos você deve estar percebendo que eu estou deixando mais escurinho. Miranda, eu espero, né, que... Não sei, eu não vi a pintura que você já havia feito do desenho. Você disse que pintou algumas vezes. Mas espero que contribua, né? Que chegue a somar aí alguma coisa. E os tons que estou usando aqui são absolutamente substituíveis, fácil, fácil. Como, por exemplo, né? Eu dei a sugestão do rústico, terra queimada ou sépia, enfim. Eu sempre senti um pouco mais, né, de dificuldade para fazer esses cantinhos aqui, ó. Quando chega nessa lateral, digo, pronto, e agora? Eu vou subir muito esse tom mais escuro, eu paro aqui reto, como é que faz, né? A minha dificuldade era mais nessa hora. A parte de baixo em si é muito tranquilo. Por isso que eu gosto sempre de fazer com vocês essa lateral. Olha só, ele vai sumindo, você vai pegar a tinta, passou aqui, aí você segue, a tinta do pincel vai acabando, pronto, acabou, não tem que estar buscando mais, sabe? Tranquilo. Bom, eu vou deixar esse chão dessa forma, tá? Mas eu quero fazer, dar um pouquinho de cor na parte de cima, no fundo. Bom, tendo tudo isso aqui na parte de cima umedecido, eu já adiantei, né? Eu vou pegar aqui um pouquinho de verde folha. As cores aqui serão mais quentes,
morangos, cerejas, então já viu, né? Vai ser mais forte os tons que vamos colocar aqui. Então, eu não vou neutralizar tanto esse fundo. Eu vou trazer o verde folha. Poderia estar colocando aqui um verde mais apagadinho, como o seco, por exemplo, né? Para neutralizar mais. Mas não, eu vou deixar mais forte, já com mais vida aqui, tá? Então, trouxe o verde folha. Ele tem mais amarelo, é mais marcante. Deixa eu espalhar ele aqui em cima. Eu tô preferindo pegar assim no potinho, ó, na borda do potinho, porque eu tenho um controle maior da quantidade de tinta que sai aqui pro meu pincel, viu? Mas nada contra pegar na tampinha, se você preferir. Ou um potinho aí que você coloque a parte, enfim. Bom, um pouquinho aqui desse verde, eu vou seguir até o chão lá do outro lado, do mesmo jeito. Aí, você pode dizer assim, você pode deixar uma sugestão, né? De um tom que não seja verde, porque eu não gostei, né? Muito desse verde aí, ficou muito forte, ou chamou bastante atenção. Bom, você pode estar colocando aqui um azul petróleo, você pode estar colocando um cinza ônix, como eu citei antes, o verde seco, né, que ele tem mais branco, ele é mais frio, vamos assim dizer, né? Você pode estar substituindo aí por um azul que você goste, gente, a cor que você gostar, tá? Se for um tecido branco, você pode estar colocando um pouco de caramelo, para chegar até mais próximo, todos esses tons que a gente vai usar aí, vai usar bastante vermelho. Bom, mas eu quero então agora um pouco de profundidade em algumas regiões. E de profundidade eu vou pegar o verde pântano. Pincelzinho número 8, novamente, verde pântano. Quininha de pincel com quininha do desenho. São as quininhas que a gente mais escurece. Faz também o contorninho. Não vai contornar tudo dessa vez, tá? Contornei aqui e aqui eu vou esfumaçar. Deixa eu pegar meu pincel grande, que pra esfumaçar será muito mais rápido. E ficará melhor, né? Trabalho melhor feito. Esse tecido é um popeline e ele segura um pouco a tinta. Deixa eu puxar aqui. Mas eu quero manchar um pouquinho. Quero deixar não muito emendado, um trabalho não muito, não tão tentando fazer muito perfeitinho a emenda dos tons. Aqui eu ainda vou aprofundar um pouquinho mais. O incolor, ele suaviza um pouco o tom da tinta. E aqui, ó, eu vou pegar uma sujeirinha. Deixa eu deixar aqui o excesso. Aqui assim. É basicamente nada. Viu? Ficou mais escurinho. A gente percebe que ficou mais escurinho. Mas foi nada, basicamente, que eu coloquei de tinta verde pântano ali em cima. Essa região aqui, olha, pode escurecer bem. Aqui. Aqui tá só uma ideia, né? De inúmeras que a gente poderia estar utilizando aqui, fazer uma pintura
em tons bem diferentes. Mas aqui eu vou trazer, vou montar um guia de cores, então, para esse desenho. Aqui. Agora, deixa eu pegar o meu pincelzinho grande e estender um pouco mais esse verde pântano. Até sujei, né? Peguei um pouquinho mais de tinta para eu crescer um pouquinho mais aqui. Mas pelo menos a gente sai ganhando profundidade. Aí cabe assim a você, né? Você olha, que você viu antes que só tinha aquela marquinha aqui assim, do verde. Deixa eu trazer vocês mais para cá. Aqui até o final. Só tinha essa marquinha aqui, olha, do verde folha. Se você gostou assim, já deixa assim. Se você prefere com um pouco de profundidade, passa o verde pântano, tá? Mas também, você pode passar aí verde folha e seguir sua pintura. Aí, no final, aí você olha e diz, ih, acho que ficou meio raso, meio planificado, porque às vezes a falta da profundidade na pintura causa esse efeito. Nem sempre, mas às vezes causa. Por isso que só tá terminado quando chega realmente ao final, porque às vezes a gente coloca lá boa porção de sombra ou luz e para finalizar tudo ainda não tá bom. A gente olha e sente falta de um pouco mais de profundidade, um pouco mais de tinta, né, de alguma coisa. Então, você pode colocar seu verde folha, seguir sua pintura, aí lá no final, você olha, se você gostou, você para, se você não gostou, você acrescenta profundidade. Aqui. Vou escurecer também aqui dentro um pouquinho. E aqui. Esfumaça aqui, emenda os tons. Não tô muito preocupada em deixar uma emenda muito bem feitinha. E vou colocar aqui também. Pronto, vou esfumaçar aqui esse lado. E vamos seguir com o nosso trabalhinho. Nós temos poucas folhas no nosso trabalhinho, só 3. Então, eu vou fazer o preenchimento das minhas 3 folhinhas com verde pistache, totalmente, tá? Pronto, gente, preenchi todas e olha que não são só essas 3, né? Mas tem outra aqui, são 4 folhinhas, enfim. Então, eu vou pegar agora um pouco de rústico e vou vir aqui, ó. Essa parte aqui embaixo. Vou trazer um pouco de sombra com esse tom mesmo. Esse tom mais marrom. Aqui. Nessa parte que vai aqui para trás do moranguinho. Tô com o pincel número 6, viu? Aqui. Um pouquinho aqui. E vou colocar um pouco aqui também.
Eu vou usar também um pouco do verde pântano. Aqui. Essa curvinha aqui vai escurecer um pouquinho. E um pouco aqui. Pode deixar um pouco riscado, se quiser, não precisa emendar muito o tom não, viu? Aqui, olha, passar aqui o verde pântano, trazendo aqui para esse centro, aqui embaixo. Puxar aqui um pouco. Um pouquinho aqui. Ali tá emendando com o fundo, não tem problema não. Aqui eu vou puxar para o lado de cima. Um pouquinho aqui embaixo. E vem um pouco de pântano também nessa folhinha. Aqui. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais aqui. Deixar um pouco mais de verde pântano. Eu vou pegar, então, agora um pouco de amarelo limão. E vou, aqui, olha, trazer como um brilho pra folhinha, né? Em vez de colocar o branco, aí eu vou colocar um pouco do amarelo limão. Como luz mesmo. Aqui, ó, a borda. Se quiser fazer um contorninho para sua folhinha também fica bom. Se não quiser, pode deixar só o amarelo limão mesmo. Um pouco aqui. Pouco de amarelo. Todas elas levará o amarelo. Pouquinho aqui. E a gente percebe, né, que tem uns vãos aqui, ó, espaço vazio. Eu acho bem interessante na pintura, porque era uma coisa que eu tinha muita dificuldade em fazer.
aqui. E vamos para minha folhinha seguinte. Observe que eu tô deixando bem riscado, não tô emendando bem esses tons. Pronto. Bom, eu peguei aqui meu pincelzinho número 8 novamente e separei o amarelo-limão, vermelho tomate e vinho. O amarelo-limão, ele vai ficar na região onde eu quero luminosidade para o meu moranguinho. Olha só, colocar numa boa porção. Vou pintar um a um, tá certo? Aqui, ó, uma boa porção do amarelo-limão. Venho para o vermelho tomate. Você pode estar usando aí amarelo canário, amarelo ouro e o limão, né? Que é o que nós estamos aqui utilizando. Vai dar certo do mesmo jeito, tá certo? O amarelo ouro já deixa um pouquinho mais escurinho, mais alaranjado. Mas o canário e o limão vai deixar mais clarinho. Fazer todo o contorninho aqui. A emenda. Não precisa emendar muito bem. Pode deixar meio manchadinho, tá certo? Preencher todo o restante aqui dessa polpa da fruta. Aqui. E aqui, ó. Vou vir aqui assim, batendo meu pincel aqui em cima, pra ir deixando mesmo bem irregular. Aí você diz, já tava manchado, já tava achando manchado, agora é que vai ficar manchado mesmo. Não tem problema não, viu? Passar aqui em cima, porque eu quero que fique claro, mas não tem necessariamente que ficar aquele ponto totalmente amarelo. Bom, eu vou vir aqui fazendo essas outras duas, meu pincelzinho eu vou lavar, porque eu preciso ter o amarelo mais marcado. Passar aqui o amarelo. Cresceu até um pouco mais, vou deixar assim já meio manchado mesmo. E vou terminar com o vermelho. Por enquanto, a gente tá só com base, uma base que já tem uma luminosidade. Mas a gente vai trazer sombra, o vinho tá aqui aguardando. Pronto. Agora, é só manchar um pouco aqui em cima do amarelo, não é isso que a gente fez? E vamos em frente. Lavar o pincel outra vez.
E o amarelo. O amarelo eu vou deixando aqui bem centralizado nos meus moranguinhos. Esse vermelho tomate, ele pode ser substituído por vermelho escarlate, vermelho vivo, vermelho fogo. Deixa eu trazer uma porçãozinha maior de tinta. E fechar, né? Terminar todo o preenchimento aqui com o vermelho tomate. No meu caso, estou usando o vermelho tomate. Aquela emenda grosseira, porque a ideia é deixar manchado. Olha só, na hora de emendar, vai batendo o pincel, assim, ó, no encontro, né? Dos tons. Olha só, vem batendo o pincel no encontro dos tons, batidinhas, literalmente. Aí, faz uma emenda bem manchada. E ainda por cima, eu venho aqui com o pincel, ó, manchando um pouquinho mais na região do amarelo. Pegando um pouquinho mais de tinta, só para deixar mais manchado. Eu vou fazer o preenchimento desse outro moranguinho e do outro que tem lá do outro lado, né? Aqui, ó, tem o último moranguinho. Eu vou fazer o preenchimento dos dois, do mesmo jeito que fiz desses 3 primeiros, e volto pra gente colocar a sombra. Terminada essa parte de preenchimento, essa base, eu vou vir aqui com o vinho, que olha, luz fica mais para cima. Então, aqui embaixo, eu vou colocando o vinho, fazer o contorno aqui. Eu sugiro que você pinte todos, porque aí vai secando um pouco, tá? Na hora de você colocar esse vinho, aí fica até mais fácil. As bordas pode deixar um pouco irregular, não precisa ser muito certinho. Aqui, olha, eu venho manchando também. Batidinhas, que vai sumindo, vai acabando, vai ficar assim, a parte de baixo escura e a parte de cima fica clarinho. Aqui, olha, tá emendado os 2 moranguinhos. Então, eu venho escurecendo desde aqui de cima, da parte que está embaixo das sépalas, e vou escurecer bem aqui o encontro das 2 frutas. Quem está atrás fica com a sombra. A parte que encosta no chão fica com a sombra. Não precisa ser um risquinho assim bem perfeitinho. É mais irregular mesmo. Vou escurecer um pouquinho aqui embaixo dessa sépalazinha. E vou manchar um pouco aqui minha frutinha. E ficará prontinho também essa parte polpa. Eu vou escurecer um pouco aqui a região voltada para o chão. Manchar um pouco. Pra gente ganhar aquelas depressõezinhas que tem, né? Que são aquelas covinhas onde ficam as sementes ou... Enfim, deixa como sementes mesmo. Aqui, ó, o encontro, eu vou escurecer um pouquinho esse aqui. E vou escurecer também um pouquinho
parte voltada para o chão. Manchadinho, sempre. O último moranguinho lá do outro lado, eu vou escurecer, que é a parte voltada para o chão. Manchar um pouquinho por aqui. Pronto. Com o próprio vinho, com o preto, com o rústico, enfim, você vem e faz uns pinguinhos em cima do seu moranguinho. Eu vou colocar com o preto mesmo, para ficar mais marcado, mais forte. A gente visualiza até melhor. Aqui. E vou colocar esses pinguinhos em todos os meus moranguinhos, viu? Tô usando aqui pro seu zero. Você coloca mais, você coloca menos. Eu não gosto de colocar muito, não. Mas aí você vai olhando e vê, né, o quanto tá dentro do seu gosto. Cuidado para você não colocar demais, depois não gostar, né? Aqui. Agora, eu vou pegar um pouquinho de branco e vou colocar aqui, ó. A parte voltada para cima, você vai colocando branco. Aí, conforme vem aqui, ó, para baixo, eu coloco bem pouquinho, eu nem coloco. Para cima, o branquinho. Recebe mais luminosidade. Aí, vem vindo aqui para baixo, eu vou esquecendo o branquinho. Parte de cima, da frente. Pronto. Agora, eu vou preencher todas as sépalas dos meus morangos com verde pistache. Tudo correspondente às sépalas, né? Eu vou preencher com verde pistache, viu? Agora, com o verde pântano, eu vou vir aqui fazendo um pouquinho de sombra para as minhas sepalazinhas. Aqui, olha. Nós vamos cuidar um pouquinho, né, dessas sepalazinhas. Aqui.
gente faz umas separaçõezinhas. Uma sombra aqui, ó. Faço a sombra aqui, deixo essa daí por cima. Eu vou sombrear um pouquinho aqui, parte de baixo. A gente vai brincar aqui um pouquinho, né? Vou sombrear aqui essa parte aqui de baixo. Aí, vou sombrear essa, deixando ela embaixo dessa outra. Deixar essa outra aqui atrás, então essa fica totalmente por cima. Escurecer aqui a pontinha um pouquinho. Todo mundo leva uns toquezinhos aqui, né? Aqui. Essa aqui que vai para cima fica por trás. E vai ficar atrás dessa outra também, totalmente por trás. Essa aqui já fica atrás dessa. A gente vai olhando assim, pra deixar uma por cima, uma por baixo, enfim. Aqui. E vou escurecer a pontinha dessa aqui. Eu vou usando a quina do pincel para fazer esse trabalhinho. Ou então, pega um pincelzinho número 2, pincel pequenininho que vai lhe ajudar, né? Pincel número 4, se bem cortado, lixado. Escurecer aqui a pontinha. Colocar essa sépalazinha atrás dessa outra. Escurecer aqui. A gente vai brincando, tá? O último moranguinho lá do final, eu vou deixar pra você treinar aí um pouco. Eu tô fazendo tudo que eu faço nesse daqui, eu tô fazendo com ele lá no final, viu? Tá ficando prontinho também. Eu venho aqui, peguei o pincelzinho menor pra me ajudar e vou reforçando a separaçãozinha das separazinhas com o próprio verde pistache. Se você quiser, você pode estar separando com amarelo limão ou com branco, tá? Eu vou colocar o pistache mesmo. Aqui. Todas as separazinhas, parte assim de cima, eu venho fazendo esse trabalhinho. Um lado fica escurinho e o outro eu reforço o verde pistache. Nesse caso aqui, que os dois lados estão clarinhos, eu reforço também os dois lados. Olha só. Pronto. Vou fazer em todos os moranguinhos. Eu vou seguir pintando aqui a parte de dentro. Tô usando aqui caramelo, pincel número 8. E eu vou pintando aqui essa parte aqui de dentro, da vasilhinha. Eu vou preencher toda essa região aqui. Bom, tudo preenchido aqui, né, com esse tom, eu vou pegar um pouquinho aqui de cerâmica. E vou trazer um pouco, né, desse tom mais vermelho aqui, ó, nessa parte. Nem vou encostar aqui, nem vou chegar lá em cima.
Mas eu vou deixar aqui, ó, essa porção cerâmica aqui na parte mais intermediária. Passa mais aqui. E venho, então, agora com terra queimada. Pode ser rústico, pode ser preto. Não tem problema não, viu? Eu vou passar terra queimada aqui para eu ter profundidade. Eu vou colocar o terra queimada que ele tem mais vermelho. Depois eu arrumo a minha frutinha. Deixa eu arredondando ela aqui. E principalmente aqui, ó, nesse cantinho aqui, eu preciso escurecer bem aqui, ó. Pronto, vamos então esfumaçando aqui para cima. Aqui. E pronto, gente, a gente já fica aqui, né, com uma boa profundidade, mas eu quero ainda um pouquinho de luminosidade. Para a minha luminosidade, como eu quero uma peça sem brilho, né, coisinha mais opaco mesmo, mais barro. Então, eu vou colocar um pouco aqui, nessa parte mais alta, um pouquinho de amarelo pele. Deixa eu trazer aqui assim. Não vou colocar excesso, viu? Não quero brilho, de fato. Se você quiser, tipo aquela peça que é envernizada, né? Então, você coloca aí brilhinho, mas com branco. Pronto, vou deixar aqui assim. Essa região aqui eu não vou me importar muito com ela, não. Só um pouquinho aqui. Quininha do pincel, ponto final. Mas não vou mexer muito isso aqui, não. Agora, eu vou pintar esse outro lado, do mesmo jeito. Eu vou preencher tudo aqui com o caramelo e depois eu volto para colocar a sombra e luz. Eu vou trazer também aqui um pouco de cerâmica. Não encosto em cima e nem encosto embaixo. Coloco a linha e vou espalhando para cima agora, aqui, ó, e para baixo. Pra gente trazer esse toque mais vermelho mesmo, só isso, viu? Então, eu venho agora com o terra queimada. E vou escurecer bem, principalmente esse cantinho. Gente, é importante esse cantinho ficar bem escurinho, porque ele tá mostrando profundidade mesmo aqui lá para dentro dessa vasilhinha. O restante, né, não tem assim... Se a gente escurece, a gente tá querendo dizer, ó, tá bem encostadinho aí na vasilha, mas se escurece pouco, tranquilo, não tem muito problema. Mas aqui precisa mesmo ficar bem escurinho, que é mais importante. Aqui eu vou escurecer, tá indo para baixo, lá para dentro da vasilhinha, então eu vou escurecer. Deixar assim, ó, mais escurinho. Aqui vai subindo, já pode ir diminuindo a sombra. Pronto. Agora, eu quero pegar até um pincelzinho aqui menor, para eu ter mais controle da quantidade de tinta
aqui o pincelzinho número 2, eu estava com o número 8, eu venho aqui, ó, nessa quebra. Que aparece, pronto, eu vou escurecer um pouquinho aqui essa região. Eu vou escurecer aqui também. Deixa eu ver aqui. Aqui, alguns pontinhos assim, né, que mostrem mais de frente. Aí, a gente dá uma escurecidinha. Daí, a gente vem também com a luminosidade. Deixa eu pegar o pincel maiorzinho. Aqui, ó. Luz. Luz, sim. Brilho, não precisa. Aí, você diz, ai, mas peraí, qual a diferença, né? Colocar um pouco de luz aqui dentro também. Aí, você diz, e qual a diferença? A luz é esse tom clarinho, ó, que a gente coloca e sai espalhando. O brilho não, o brilho é aquele excessozinho que a gente coloca e deixa mesmo lá, que ele não sai, não espalha. E é bom colocar com o branco, eu prefiro colocar o brilho da minha pintura com branco. Não é via de regra, tá? Mas o branco chama mais a atenção. Aqui eu vou descer um pouco mais. Só emendar isso aqui, viu? Trazer um pouco para cá. Aqui assim, um pouquinho de luminosidade. Pronto. Agora, gente, eu pintei essa região aqui, eu vou pintar as cerejinhas, pintar todas elas. Eu vou começar preenchendo aqui, pincelzinho número 8, a nossa primeira cerejinha. Totalmente com púrpura. Escurinho, né? Mas vamos lá, vamos de púrpura. Eu vou pegar, então, um pouquinho de preto e vou passar aqui, nessa região aqui embaixo. Por aqui. Vou espalhar esse preto em cima desse púrpura. E um pouquinho aqui, ó. Aqui dentro, né? Espaço onde fica o cabinho de sustentação. Agora, eu quero branco, nem vou lavar pincel, quero branco. Vou melhorar aqui, ó, o contorno da minha fruta. Eu vou trazer aqui uma porçãozinha também nessa região mais volumosa. E cerejas, cabe brilho. Excesso de branco. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. E olha só, eu quero mostrar uma coisinha aqui pra vocês, né? Que às vezes a gente sente um pouquinho de dificuldade também. Aqui, ó, a nossa fruta ficou comprida, não pode, né? Ela é redondinha. Então, aqui, o excesso eu pinto com preto. Viu? Pronto, gente, eu já adiantei aqui, eu fiz a preenchimento, né, a base aqui
da nossa segunda cerejinha, tudo com púrpura, só púrpura. Mas eu vou pegar aqui um pouquinho de amarelo, limão, e vou trazer aqui em cima. Por que não colocou na outra o amarelo também? Porque a outra está lá atrás, né? Está mais por baixo. Pode ser vermelho também, um vermelho mais claro, né? Pra você estar colocando aqui em cima, viu? Vermelho vivo, fogo. Eu vou colocar amarelo. Pode ser amarelo ouro, amarelo canário, limão, não tem problema não. Então, como essa outra tá lá atrás, né? Então, deixar ela mais escurinha mesmo. Aqui, ó, eu vou escurecer um pouco. Marcar um pouquinho aqui. E eu vou escurecer um pouquinho também aqui dentro. Já uma profundidade. E vamos ao branco. Aqui em cima. Vai me auxiliar em toda a separação aqui das frutas. E vai ter uma boa porção aqui, ó, essa parte mais volumosa, viu? Então, tem os excessos, os brilhos. Aqui. Deixa eu marcar mais aqui esse brilho. Pronto, vai ficando assim. No final, a gente coloca, tá? Os cabinhos. Olha, gente, eu vou preencher agora algumas, né? Pra gente ir colocando sombra e luz. Bom, eu preenchi essas 4 aqui por vez. Aí, eu venho com um pouquinho de preto. Aqui, ó. Na que está aqui atrás, gente. O bom é que não esconde, né? O risquinho. O púrpura, você passando aí o seu risquinho direitinho, ele não vai esconder. Aí, você pode trabalhar com tranquilidade, não vai perder o risquinho. Aqui e aqui dentro. Os pontos de sombra da nossa cerejinha. Deixa eu trazer um pouquinho, ó. Cuidado com a quantidade de preto. É bem pouquinho. Aqui, eu peguei um pouquinho mais, aí eu já saí distribuindo nas outras. Por aqui também. A sujeirinha do pincel já faz um trabalho bom. Pronto. Agora, eu quero um pouquinho mais aqui dentro. Aqui. Pra gente ganhar uma covinha, né? E eu quero um pouquinho, porque preciso separar essas cerejinhas aqui, levando um pouquinho de sombra para quem está atrás. Pronto, deixa eu pegar um pouco de amarelo limão. Continuo com o pincelzinho número 8 e vou colocar aqui em cima esse amarelo. Um pouquinho aqui.
E só vou limpar o pincel aqui, mas ainda vem o branco. Com o branco, a gente já aproveita para fazer separação. E trazer um pouco de luz na região mais volumosa. Aqui, ó. Deixa eu clarear essa parte de cima toda. Aqui um pouquinho. E aqui também venho com branco, melhorando a separação e trazendo luminosidade. Parte mais volumosa, parte mais volumosa. E deixa eu trazer mais branco aqui também. Branquinho só na quina do pincel. E eu quero brilho. Agora, deixa eu arrumar um pouquinho aqui. E aqui. Pronto, eu preenchi aqui o restante das cerejinhas. Agora, eu vou colocar um pouco do amarelo nessa que tá mais afora. Deixar até assim bem marcada. Vou trazer aqui também. Lembrando, né, que vem aqui o branco, aí apaga um pouco esse amarelo, deixa um tantinho mais discreto. Pronto. Só vou limpar o meu pincel aqui, mas não vou trazer mais amarelo, não. Já venho com um pouquinho de preto. Deixa eu colocar logo nesse cantinho. Quero um pouco de sombra também por aqui. Tá aqui atrás e atrás também dessa outra, então vai ficar bem escurinho. Aqui. Essa cerejinha fica bem escura. Aqui eu vou escurecer. Eu vou escurecer aqui, ó. Aqui.
essa porçãozinha aqui bem voltada para o chão. Aqui para cima. O preto só um pouquinho na quina do pincel. Escurecer um pouco esse lado. E aqui. Pronto, agora eu quero branco. Cresço um pouquinho. Trazer um pouquinho por aqui e aqui. Brilho. E vamos em frente. Um pouquinho de luz aqui. Aqui na parte mais volumosa. Um brilhinho. E vamos por aqui. Seguindo com o branco. Uma boa porção aqui. E vamos para essa outra aqui, olha só. Ela tá voltada, né? Para baixo. Um pouquinho aqui de luminosidade. Região mais volumosa. Arrumar aqui o pretinho. E vamos ao brilho. Eu quero um toquezinho de preto aqui. Nesse encontro. Bom, agora nós temos esses espaços. Eu vou preencher aqui, olha, com terra queimada. Que é, né, a cor mais escurinha que nós usamos aí na parte de cima.
Deixa eu marcar um pouquinho mais aqui a separação da frutinha com o vaso. Aqui sim, pronto. Toquezinho de preto aqui, para aprofundar mais. E vamos para cá. Olha só, esses cantos menores, aqui eu vou colocar preto. Aqui eu vou colocar preto. E esse espaço maior, eu vou preenchendo aqui com terra queimada, viu? Preencher ele inteiro com terra queimada. Esses espaços que sobram assim, às vezes dá um trabalhinho, né? Aqui, por exemplo, é bom colocar um pouquinho de preto, porque o terra queimada só, ele não tá dando conta da profundidade necessária. Aqui em cima, ó, um pouquinho de preto, porque tá sem profundidade, tá muito planificado. Aquela coisa rasa. Então, um pouquinho de preto aqui ajuda. Esse pincel que eu tô usando é o número 2, viu? Aí, você vai colocar esse preto e vai esfumaçar ele aqui pra cima do terra queimada. Eu nem sei, é tão escuro tudo, né? Talvez não dê pra vocês verem em casa. Aqui tá um espaço muito livre. Vamos clarear um pouquinho. Peguei um pouquinho do caramelo e estou colocando para cá, para fora. Ele não está dando conta, mas eu já tenho um toque do caramelo, acrescento um pouquinho do amarelo pele. Aqui, ó. Não fica muito claro e nem tão escuro quanto estava. Para seguir, eu vou preencher isso aqui tudo e isso aqui tudo com o caramelo, tá certo? Tudo isso aqui. Pronto, pintei essa região. Agora, eu vou vir aqui com cerâmica. Peguei o pincel número 10. Que eu preciso de um pincelzinho maior. Então, eu vou trazendo aqui pela região de baixo. Aqui, ó. E vou espalhar por aqui. Por aqui, vou espalhando também. E principalmente por essa região aqui que vem para o chão. Deixa eu trazer um pouquinho mais aqui. E então, eu vou pegar, gente, o próprio terra queimada. Aí, eu venho aqui, ó.
Pronto. Escurecer bem aqui a região. E escurecer bem também aqui, olha. Esse cantinho. E vou escurecer aqui embaixo, né? Dessa curvinha que tem aqui. Pronto. Peraí, né? Deixa eu colocando por aqui também, ó, nessa região que encosta no chão. Aí, então, o que acontece? Parece que emendou o chão e o vaso. Vocês, eu não sei, eu acho que vocês perceberam que em algum lugar parece que emendou, não foi? Aí, nessa hora que a gente percebe que não temos profundidade ainda o bastante. Por aqui. Por aqui. É importante que a gente escureça bastante a lateral e deixe a frente, né, mais clarinho, porque é na frente que recebe mais luz. Aqui a lateral está arredondando lá para o lado, acaba não recebendo assim muita luminosidade. Deixa eu escurecer um pouquinho aqui. Pronto. Agora, deixa eu lavar aqui no pincel. Vou pegar aqui um pouco do amarelo pele e vou trazer aqui para frente. Deixa eu espalhar. Aqui fica bem marcadinho. E vindo para a lateral, vai sumindo, né? Essa luminosidade vai apagando. Não vou colocar brilho, da mesma forma que não coloquei em cima. E eu quero um pouco também aqui, ó. Eu tô primeiro com esse pincel grande, colocando essa luz, mas eu vou vir com o pincelzinho menor, melhorando, tá? Essa quebra aqui. Olha só, peguei o pincelzinho menor, número 6, eu vim aqui, ó. Deixa eu estender um pouco mais aqui essa luminosidade. E aqui também. Para baixo eu vou diminuindo, deixar mais central. E aqui também, ó. A frutinha tá lá dentro, não vai interferir. Deixa eu clarear um pouco aqui. Pronto. Agora, eu vou pintar essa parte aqui. Eu não pintei tudo para não secar, né? Porque é um espaço muito grande. Mas eu vou terminar aqui todo com caramelo também. Tudo preenchido, eu vou vir aqui com nossa luz. Aqui, ó, e boa porção, viu? Olha só.
A parte que vai arredondando para baixo, né, vai diminuindo a luminosidade. E a parte que tá assim bem para cima, fica, né, consequentemente, mais clarinho. Aqui eu vou fazer também a repartição bem marcadinha, ó. E vou marcar um pouquinho aqui. Pronto. Esse lado, fazer a mesma coisa. Deixar um pouco irregular. E vou trazer o branquinho não, o amarelo pele. Se eu fosse colocar brilho, sabe, ter aquela peça, aquela ideia de vernizada, aí eu ia colocar, viu? Eu ia colocar o branco aqui, mas não é o caso. Pronto, deixa eu vir trazendo aqui na parte de cima, luz. Nessa hora, a gente vai arrumando, né, o contorninho. A parte de cima fica com uma quantidade maior de luz. E a parte vai arredondando para baixo, menos. Eu vou trazer um pouco de luminosidade aqui, sim, mudando aqui no meio do caminho para cá. Essa parte de cima já secou, mas tudo bem. E deixa eu arrumar só um pouquinho aqui. Arredondar mais. Aqui eu vou deixar assim mesmo. Eu vou trazer um pouquinho de contorno aqui. E apenas isso. Aqui embaixo, eu vou marcar um pouco. Para essa parte de dentro. Pincelzinho zero, um espaço pequenininho. Vou pegar aqui o pincelzinho número 4, vou pegar aqui o preto, vou vir aqui, olha. Contorno mesmo. Só que aqui, eu vou estender um pouquinho, só nessa quininha, pra gente ter profundidade. Deixa eu pegar mais um pouquinho de preto. E eu quero aqui também, ó. Esse cantinho aqui de chão, separação de chão e vasilha. Aqui, ó, chão, fruta, vasilha. Já fez esse espaço, você também dá para enxergar. Vocês percebem, gente, que faz uma diferença esse pretinho? Tava bom, tava bem escuro, mas quando nós pintamos um todo, né?
Aí, aquele escuro que estava aqui já não servia mais, não tinha profundidade bastante. Então, a gente vem agora com esse contorninho tão tranquilo e faz uma diferença. Pronto, aqui eu puxo um pouquinho mais. E para cá, né, a gente vai olhando a necessidade. Até porque eu ainda tenho, né, aqui, para falar com vocês, ó, isso aqui. Tem essas flechinhas aí, esses buraquinhos, né, que quando a gente termina, pintou morango, pintou folha pra gente, e agora, né? Aí sobra aquela dúvida, a gente faz, e agora? Eu faço o que com isso? Que cor eu vou trazer para essa região? Eu tinha muita dificuldade com isso, espero que vocês não, mas eu tinha esse probleminha. Deixa eu escurecer um pouco aqui também, esse cantinho. E vamos pensar aqui. Nós podemos colocar aqui o preto, podemos colocar o verde pântano e podemos colocar o rústico que nós usamos aqui embaixo. Eu vou colocar rústico. Eu vou preencher com rústico, pincelzinho aqui número 4, mas eu vou deixar o pretinho aqui do lado, porque se eu achar que tá necessitando de um pouco de profundidade, é o preto quem vai me ajudar. Aqui. Esse cantinho aqui, por exemplo, eu nem vou preencher tudo com rústico, porque vai emendar, né? Parece que vai emendar com a vasilhinha, então já vou direto com o preto. Porque assim a vasilhinha fica um pouquinho mais clarinha que o fundo lá atrás. Pronto, acabou aquele probleminha, né? Preenchemos e eu só coloquei o preto nesse cantinho. Mas falta os cabinhos das nossas frutas. Pincelzinho número 4, tinta só de um lado, e eu vou trazer aqui cabinhos curtinhos para o morango, que vou tirar daqui, tem um cabinho aqui, vinha para cá. E aqui também, deixa eu ver, vou trazer para cá. Aqui tinha uns cabinhos, eu acho melhor fazer com o pincel zero, porque ele era bem detalhado. Pronto, gente, eu peguei aqui o pincel zero, sair contornando, né, esses cabinhos, mas eu vou trazer aqui, ó, um pouquinho de branco. Aqui, só um pouquinho. E o branco deu um susto aqui, não foi? Pode colocar, se você quiser, em vez do branco, colocar o amarelo, limão, enfim. Mas, pelo menos ele destaca, você colocando o branco, ele vai destacar do restante. Bom, eu quero, aqui também tem, ó, também marquei aqui.
Eu quero, então, ir para os cabinhos das cerejas. Então, eu vou fazer com o mesmo tom, o verde, aqui, ó, o verde pântano, que vai vir para cá esse cabinho, ele sairá aqui mais grosseiro, aqui, e ele levará também um branquinho para destacar melhor. Fica bem mais interessante quando o cabinho da cereja é mais alongado, né? Olha só. Mas você pode fazer ele curtinho, igual tava no desenho de Miranda, e que eu tava fazendo também. Deixa eu passar aqui um branquinho pra saltar mais aos olhos. Aqui, ó, eu vou fazer assim. Trazer para cá e vou trazer para cá. Branquinho. Aqui eu vou trazer um para cá, mais curtinho. Aqui. Já vi um branquinho aqui, complementando. Aqui assim, ó, vou tirar bem aqui. E vou colocar o branquinho aqui bem redondinho. Deixa eu ver, deixa eu trazer de cá. E colocar o branquinho. E vou até marcar aqui com o branco, ó, já. Mais um cabinho. Deixa eu pegar aqui o verde, então. Pronto. Mas eu quero escurecer um pouco mais aqui. Detalhar um pouquinho mais. E tenho essa aqui, ó. Que eu vou deitar esse cabinho bem aqui. E vou trazer ele aqui. Deixa eu pegar um branquinho pra colocar. Deixa eu ver se você tá vendo. Eu creio que esteja. Vou colocar aqui em cima. Se você quiser realçar um pouquinho mais alguns detalhezinhos, pode vir assim, ó, fazendo contorninho aqui, outro ali, tá? Não contorne seu trabalho inteiro, não vai ficar bom. Mais um detalhezinho aqui, outro ali, você pode fazer, que fica até interessante. E você vai olhando onde você quiser, né, colocar algum detalhezinho, pode colocar. Isso pode ser também assim, ó, para folhinha, para sepalazinhas, morango. Onde você achar que cabe, que você queira marcar mais. O meu eu vou deixar assim.
Bom, gente, aqui tá o nosso trabalhinho todo prontinho. Para hoje é isso. Espero que seja útil para você, Miranda, que tenha ajudado de alguma forma. Logo mais, então, eu volto com a nova ideia pra gente. Beijos, pessoal. Até o próximo. Tchau.